Eu quero orar com você. Eu creio que Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Nessas lives nós não estamos fazendo como nas lives do jejum, né? Que nós colocamos música e tal. Não vamos fazer assim, nós vamos direto para a palavra, ok? E no final vamos fazer uma oração, ok? Pelos alvos, pelos pedidos, por aquilo que você tem necessitado nesses dias. Eu quero que essa live seja uma live bem participativa. Eu vou pedir para você que está comigo aqui, não se distrair, né? Se você está com a TV ligada, se você está com qualquer outra coisa, né, ali em paralelo, para tudo. Você precisa, em um momento do dia, parar o que você está fazendo e ouvir a mensagem da palavra, ok? Ouvir a palavra do Senhor para o seu coração, certo? Então, se desligue de todas as outras coisas e fica conectado aqui. Em alguns momentos eu vou pedir para você escrever algumas frases aqui no comentário, para você interagir, e às vezes também aquilo que você escreve, você acaba fixando mais também, ok? Então, vamos juntos, vamos começar orando, amém? E eu tenho uma palavra do céu para o seu coração nessa noite. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos escolheu no Senhor. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos santificou e o Senhor também nos chama de filhos. Nós somos seus filhos, filhos amados do seu coração. Aqueles a quem o Senhor deu o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, em nosso lugar, para nos ter. O Senhor abriu mão do seu Filho para ter os milhares de filhos que o Senhor recebeu por meio de Cristo. Nós somos esses filhos, ó Deus. Estamos aqui para te ouvir. Fala ao nosso coração, edifica a nossa fé nessa noite. É a nossa oração que fazemos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção. Bom estarmos juntos. Mas eu quero começar a mensagem de hoje lendo um texto da Palavra de Deus que vai ser a base daquilo que eu quero compartilhar sobre eu sou filho. Você é filho de Deus. Amém? A base está em João capítulo 1, versículos 12 e 13. João capítulo 1, versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Amém? Essa é a verdade do Evangelho para você. Você foi feito filho de Deus. Amém, irmãos? Então, o que nós lemos nesse texto é que não são todos que são filhos de Deus. Eu já ouvi algumas vezes, né, principalmente quando você está comendo alguma coisa, chega alguém do lado e fala assim: ô, me dá um pedaço aí, porque eu também sou filho de Deus. Você já ouviu pessoas falando assim? Ah, eu também sou filho de Deus, então eu tenho direito a desfrutar de tal coisa também. Mas essa não é uma verdade. Nem todos são filhos de Deus. O que nós acabamos de ler aqui é que aqueles que receberam a Jesus, aqueles que creram em seu nome, estes foram feitos filhos de Deus, foram feitos pela fé. O ponto central de todo o propósito de Deus é esse, nos fazer filhos. Esse é o resultado final de todo o processo da criação e também da redenção de Deus. Deus deseja ser colocado dentro dos seus filhos. Deus deseja ser colocado dentro dos seus filhos a fim de que eles sejam transformados, a fim de que eles sejam, parecidos com Ele e sejam cheios da vida, cheios da glória de Deus. Sabe, amado, não existe glória nenhuma para o seu pai do que ver que o seu filho se parece com ele. Eu já me peguei diversas vezes, me recordo ali com uns 3 meses de vida mais ou menos, eu escutei um barulho no quarto do Davi. Ele tinha 3 meses de vida e eu, quando fui ali no berço, que eu vi ele deitado ali no berço, ele estava deitado, exatamente com o corpo exatamente do jeito que eu dormia e durmo até hoje,
né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ele tem 3 meses, eu não tive tempo de ensinar ele não teve tempo de me ver dormindo para entender que essa é uma posição confortável. E ele já estava dormindo exatamente do jeito que eu dormia. Eu não resisti, eu tive que chamar a Aline e falar, amor, vem aqui para você ver. Aí quando ela chegou, eu falei, olha só, ele está dormindo do jeitinho que eu durmo. Um pai, ele tem prazer em ver que o filho se parece com ele, uma mãe também, né? Quero dar um conselho para você, você quer deixar um pai ou uma mãe feliz? Diga para ele, nossa, o seu filho é a sua cara, olha o jeitinho, olha a maneira que ele para, olha a maneira como ele fala, né? É muito parecido com você. Um pai e a mãe vai ficar ali todo babão, não é? Por que é assim? Porque Deus nos fez para esse propósito. Deus nos fez para que nós nos parecêssemos com Ele. Deus fez cada filho para que o filho possa expressar, possa manifestar a origem, a raiz, quem é o Pai. Foi para isso que nós fomos feitos filhos de Deus. Então, no coração de Deus, né, o homem nunca deveria desejar ser igual ao Pai por causa dos mandamentos, mas por estar com Ele. E é assim que nós somos moldados à maneira de Deus. Não é pela obediência, não é por aquilo que a gente faz. O propósito de Deus não é te fazer guardar a lei com os seus mandamentos, com as suas ordenanças, porque ela foi dada para uma finalidade temporária, entendeu? A lei não foi dada para sempre. Então, o propósito eterno de Deus é fazer de você seu filho, é que você expresse a Deus, herdando a bênção da promessa do Espírito para ser a expressão de Deus pela eternidade. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Hoje nós estamos bem chiques, estamos com projeção aí até do versículo na imagem. Estamos fazendo tudo com muita excelência para que você possa permanecer aqui comigo, amém? Até o final, nós não vamos passar de 1 hora, então eu tenho certeza que você vai ser profundamente tocado, ok? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Eu li até o versículo 6. Você foi predestinado para ser filho de Deus. Vamos começar a escrever aí nos comentários. Escreve assim: eu fui predestinado para ser filho de Deus. Você pode escrever isso aí? Eu fui predestinado para ser filho de Deus. Essa é a verdade. Ele te regenerou para ser filho com a sua natureza. O Senhor te regenerou com esse fim. Então, permaneça na posição de filho para desfrutar da herança dos filhos. Sabe, amados, enquanto a gente fica se enganando, né, confiando na justiça do merecimento, sabe, na lei para entrar na posse da promessa, nós reprovamos, né? Nós não avançamos. Por esse motivo, você precisa avançar e viver como filho gerado em plena posse de herança. Amém? É porque você foi filho, então agora você foi feito justo. Em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus, não é apenas perdoado, você foi feito justo. Eu quero te explicar um pouco a respeito disso, porque isso tem uma implicação muito profunda. Ser perdoado é bom, ser perdoado é importante, e você foi perdoado, mas eu preciso dizer que você foi mais do que isso. Você foi justificado, e ser justificado é mais do que ser perdoado. Pastor, por quê? Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar por uma pena por causa do erro que ele cometeu. Então, ser perdoado é negativo. Você foi liberado da pena, entendeu?
Agora, ser justificado é ser considerado inocente, alguém que não cometeu o pecado, alguém que não carrega culpa alguma. Eu preciso te explicar, porque ser justificado significa que você pode entrar na comunhão com Deus, porque é justo, como se nunca, jamais tivesse cometido pecado. Isso é muito poderoso. Amém? Ser perdoado é ter o cancelamento de uma dívida sua, mas justificação é algo positivo, é receber um novo status de justo diante de Deus. Isso só é possível por causa do novo nascimento. Você só pode ser considerado, justo depois de ter nascido de novo, ok? Depois de ter recebido Jesus, depois de ter manifestado a sua fé em Jesus. É o caso de um ladrão, por exemplo. Um ladrão perdoado, ele continua sendo um ladrão, ainda que um ladrão perdoado. Mas se fosse possível, de forma miraculosa, aquele ladrão que foi pego em flagrante no roubo, se ele pudesse morrer e nascer de novo, aí sim ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. Isso é a justificação. É um pecador que morreu nas suas culpas, morreu nos seus pecados, para renascer justo, para renascer numa posição de inocentado. Justificado quer dizer inocentado. Quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Essa é a realidade. Essa é a revelação que você precisa ter, a mais primária, a respeito da sua identidade. Você foi feito filho. Você morreu junto com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Você renasceu para uma nova vida. Isso se torna uma realidade absoluta no momento em que nós confessamos a Jesus. No momento em que você confessa: eu recebo Jesus como Salvador de minha vida. Eu recebo o Senhor como meu justificador, como aquele que me chamou para uma nova vida. Sabe, e dentro disso, dentro dessa realidade, há um clamor. O clamor daqueles que chamam: Abba, Pai. Abba, Pai. Jesus, meu amado, deixa eu te dizer algo. Jesus não veio na terra só para nos salvar. A salvação foi a obra final, foi de fato a missão principal que Ele veio nessa terra para cumprir. Mas não foi só isso. Jesus, Ele veio nos ensinar um novo nome de Deus. O novo nome de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas conheciam a Deus apenas como Senhor. Tinham vários nomes redentivos, eu até vou falar a respeito de alguns deles com você aqui. Mas na plenitude do tempo, o Senhor Jesus veio para revelar o nome de Deus. E o Senhor disse que Ele veio para isso. Mas no Velho Testamento, primeiramente, Deus se revelou como Elohim, como Deus Criador. Mais tarde, com Abraão, Ele se revelou como El Shaddai, o Deus todo-suficiente, o Deus todo-poderoso. Mais tarde, para Moisés, Ele se revelou como Jeová, o Eu Sou, o grande Eu Sou. E a partir daí, nós, no decorrer da história do povo de Israel, conforme a necessidade de Israel surgia, Deus se manifestava, não é? Ele se manifestou como o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele se revelou como o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu sou o Deus da tua provisão. Se revelou como Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira, o Deus que é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Raá, o Deus que é o nosso pastor. Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Jeová Makadesh, o Deus que nos santifica. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Então, todas as vezes quando o Senhor diz eu sou, Ele está manifestando todos esses aspectos. Então, quando eu decidi no meu coração chamar essa série de lives de Eu Sou,
eu queria fazer uma alusão exatamente a isso. Deus é o eu sou. Eu sou o quê? Ele é o que você precisa. O que você precisa? Do que você necessita? Ele é a plena provisão. Você necessita de paz hoje? Ele é a sua paz. Você necessita de resposta? Ele é a resposta. Você precisa de alimento, de provisão, de prosperidade? Ele é tudo isso, Ele é muito mais. Amém? Ele é o Deus que te completa. Por isso que quando eu coloquei o nome nessa série de Eu Sou, eu queria exatamente que você descobrisse o tanto de coisas que você conquistou em Jesus, a posição que você recebeu por meio da salvação. Jesus não morreu somente para livrar você do inferno, Ele morreu para que você tivesse a plena revelação de quem Deus te fez para ser. Amém? E quando a Bíblia fala que Deus se apresenta como eu sou, Ele está dentro desse eu sou, tem todos os significados e muito mais. Então não significa que o Senhor simplesmente nos dá coisas como provisão. Não, o Senhor não é aquele que nos dá cura simplesmente, nos dá paz, nos dá prosperidade, nos dá alegria. Não. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa santificação, Ele é tudo em todos. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. E esse tudo é muita coisa, irmãos. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante e você precisa ter essa revelação. Mas deixa eu te falar algo. Jesus veio para manifestar todas essas coisas, mas de maneira mais prática. E hoje eu quero que você tenha a revelação plena dessa realidade, de maneira prática. Quem é esse supridor? Quem é esse que te chamou, que te escolheu, que te achou lá onde você estava, no meio do pecado, nas práticas erradas, como um filho pródigo, como um filho desperdiçador? Você foi encontrado. Você foi encontrado. O Senhor te encontrou. Não foi você que foi até a Deus, foi o Senhor que foi até você. João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, diz ao Senhor, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Veja, esse texto é tão poderoso. Ele diz que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos predestinou. Oh, amado, isso é um privilégio tão grande. O que eu tinha para ter sido escolhido como filho, o que você tinha, não tínhamos nada para oferecer para Deus, não tínhamos nada, mas Ele decidiu se manifestar a mim e a você. Em quem nós encontramos plena provisão? Em quem nós encontramos tudo que nós precisamos? Naquele que Jesus veio revelar. Jesus não veio revelar simplesmente todos esses nomes redentivos de Deus. Jesus veio para revelar o Pai. No Antigo Testamento ninguém chamou a Deus de Pai. Ninguém. Mas o Novo Testamento começa no ministério de Jesus, quando Ele é batizado nas águas, com o Pai aparecendo, os céus se abrem sobre Cristo, o Espírito Santo desce sobre Ele como uma pomba e ouve-se então a voz do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Amados, as pessoas tiveram que aprender a se relacionar com Deus como Pai. Eles não sabiam nem como orar. Os discípulos, eles não entendiam muito bem essa relação com Deus como sendo Pai. Porque para eles, eles vinham, você tem que pensar nisso, eles vinham de uma cultura judaica, de uma cultura religiosa, que ensinava que Deus era o Senhor e que você não podia ter uma intimidade com Deus. Chamar Deus de Pai era um absurdo. É por isso que em algum momento os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta honesta, uma pergunta sincera, uma pergunta de um coração de alguém que quer aprender. Então eles perguntam: Jesus, quando nós formos orar, como nós devemos orar?
como, me dá o padrão, me dá o modelo, me diga como eu devo orar. E então, amado, Jesus faz a revelação das revelações. Jesus disse para os seus discípulos: quando orardes, devereis proceder assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Jesus ensina agora os seus discípulos a se relacionarem com Deus, chamando a Deus de Pai. Oh, amado, isso é tão poderoso, isso é tão importante. Sabe que o propósito do diabo é sempre ferir, é sempre macular no coração das pessoas a imagem do Pai. A imagem do Pai. Pode ver que é sempre o pai que abandona, é sempre o pai que machuca, é o pai que nos sustenta, é o pai que disse isso, é o pai que é o grosso, é o pai que na verdade não deu. A experiência das pessoas sempre apontam para isso. Mas Jesus, ele disse, até eu gostaria que projetasse João 17:6, João 17:6, porque é exatamente isso que Jesus veio fazer. E Jesus aqui falando com Deus, olha o que ele disse, João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me deste nesse mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Meu Deus do céu, olha o que Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens deste mundo. Que nome é esse que Jesus manifestou? Que nome é esse? Jesus manifestou o nome do Pai. É o nome do Pai. Todos esses outros nomes que eu citei anteriormente revelam parcialmente o caráter de Deus. Mas o nome Pai revela plenamente quem Deus é. Todos os outros nomes estão incluídos nesse. Nesse, Deus revela a posição dele, mas também revela a nossa. Nós somos filhos amados. Você pode escrever isso aí? Eu sou filho. Eu sou filho amado. Escreve isso aí. Eu sou filho amado. Eu quero ver aqui. Eu quero ver aparecer aqui essas verdades. Eu sou filho amado. Deixa eu ver qual é o primeiro nome que vai aparecer para mim aqui. A Gabriele Antunes. Eu sou filho amada. Filha amada. Eu sou filho amado. Que bênção. Quantos irmãos colocando? Muita gente. Louvado seja Deus. Você é filho amado de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Amém? Então, o seu pai, ele pode ser juiz, seu pai pode ser médico, seu pai pode ser grande, seu pai pode ser comerciante, seu pai pode ser várias coisas. Mas no ambiente da casa, ele vai ser sempre seu pai. Para as pessoas, ele pode ser muitas coisas, mas para você, ele vai ser sempre seu pai. Paizinho, Abba Pai. E eu vou te falar uma coisa, há poder nesse nome, há proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão escondidos nesse nome. Sabe, amados, eu fico pensando aqui, imagina uma situação, né? Eu sou pai, eu consigo me imaginar nessa situação. Então, um dos meus filhos, né, vamos colocar aqui a Lívia, me chateou, me deixou triste, né, fez algo que eu fiquei chateado com ela, né, fiquei ali bravo com ela. E aí ela sai e fala, papai, então, se o senhor tá bravo comigo, então eu vou lá fora. Eu falo, vai mesmo, então vai. E aí ela sai da minha presença, e aí ela tá lá fora. De repente, eu só escuto um grito, papai! Deixa eu te falar, quando um filho grita papai, nesse papai está incluído tudo. Está incluído tudo. Se esse papai é um papai que revela dor, o papai vai em direção a ela para trazer cura. Se esse papai é medo, é um grito de medo, o papai vai até ela para tirar todo o medo e para dar segurança. Se esse papai é um papai porque ela se feriu,
o papai vem trazer o remédio e consigo a cura. Se é um papai, eu estou sozinha, se é um papai, vem aqui, eu preciso de um abraço, não importa o que o filho fez, não importa o que essa pessoa tenha feito, o nome papai ativa os céus. Quando você clama, papai, os céus são ativados. Você precisa entender isso, irmãos. Você não vai encontrar em nenhum dos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficarem doentes, nenhuma menção dos discípulos ficando oprimidos ou necessitados de alguma coisa material. Sabe por quê? Porque o Senhor estava do lado. Como que o Senhor protegeu seus discípulos? Ele os protegeu no nome de Deus. O Senhor ensinou seus discípulos a se relacionar com Deus com base nesse nome. Nesse nome. Você percebeu já que Jesus, quando ele ia orar, ele sempre chamava Deus de Pai? Quando ele foi orar para Lázaro, talvez um dos maiores desafios ali de Jesus, um dos maiores milagres, que Jesus realizou, que foi a ressurreição de Lázaro, um morto de 4 dias. Jesus chegou na frente da tumba, olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me responde. Deixa eu te falar uma coisa, os discípulos estavam do lado. Jesus estava dando o padrão do caráter de Deus para aqueles que estavam do lado dele. Esse é o padrão do caráter de Deus. Um pai que sempre responde, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que supre, um pai que cura, um pai que traz paz, um pai que cerca. E sabe, infelizmente, muitos religiosamente têm transformado até o nome de pai num título frio, um título distante. Mas esse não é o propósito de Deus, irmãos. Não é o propósito de Deus, O Pai, ele quer se relacionar conosco de maneira terna, de maneira amorosa. A oração mais profunda que você pode fazer é chamá-lo de Abba. Abba quer dizer paizinho, é uma maneira carinhosa de chamar Deus de Pai. Esse é o espírito da nova aliança, amém? Quando nós fazemos assim, nós estamos manifestando esse espírito. Não sei se você sabe disso, mas pesquisas revelam que adolescentes que cometem crimes, a maioria deles tem um problema em comum. 60% abandonou a escola, 70% eram adolescentes que tiveram envolvimentos com droga e, impressionantemente, 85% dos adolescentes que se envolveram com o crime cresceram sem a figura do pai. Vieram de famílias destruídas. O propósito do inimigo é destruir essa estrutura na nossa família para atingir os nossos filhos. O pior desastre de um divórcio é o baque, é o trauma, é a destruição que isso traz no coração dos filhos. Porque os filhos, eles vão sofrer demais. Eles vão receber ali, uma transferência como é que eu posso dizer? O diabo vai ministrar no coração deles que da mesma maneira como o pai abandonou a mãe, normalmente é assim, Deus também pode abandoná-lo. Cuidado, hein? Cuidado, porque Deus pode virar as costas para você. Se o teu pai virou as costas para você, imagina Deus. Ou seja, você tem noção do tanto de trauma que a falta da figura do pai pode trazer para uma criança? E foi exatamente por isso que Jesus veio revelar o caráter de Deus como Pai. Abba, Pai. Você pode escrever aí? Escreve aí nos comentários. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, A-B-A. Não precisa ser com 2 Bs, não. É um B só. Abba, Pai.
Abba, Pai. Isso. Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 15. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver mais uma vez atemorizado. Sabe por que mais uma vez? Porque era assim que você vivia no passado. Era assim que você vivia lá no mundo. Era assim que você vivia antes de ter a revelação de fato de quem é o seu Pai. Mas a palavra de Deus veio revelar qual é o caráter do seu Deus. Olha lá a parte B do versículo. Mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, o espírito do qual você foi feito filho, baseados no qual clamamos Abba, Pai, Abba, Pai. Meu Deus do céu. Na antiga aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão. Na antiga aliança, as pessoas tinham medo de Deus. E eu ouso dizer que até hoje tem muita gente que tem medo de Deus. Mas eu preciso, amado, eu quero desconstruir na sua mente. Você vai me acompanhar aqui nessas lives, né? Eu quero desconstruir na sua mente a ideia de um Deus que é carrasco. A ideia de um Deus que você precisa ter medo. Não, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar, na verdade, sabe, se relacionando com Deus como se estivesse se relacionando com alguém que está ali esperando uma punição sua. Não, você foi feito filho. Amém? Ninguém pode mudar essa história. Pelo Espírito, você pode clamar, Abba, Pai. Qual é a sua necessidade hoje? Você tem alguma necessidade hoje? Você tem um motivo de oração hoje? Clama esse nome, amado. Clama esse nome. Chame pelo nome do Abba. Abba, Pai. Abba, Pai. Só repita esse nome, irmã. Só repita esse nome. Abba, Pai. Ah, Paizinho. E o Deus que conhece o seu coração. O Deus que sabe todas as suas necessidades, que conhece no mais íntimo do seu coração, melhor do que você mesmo, melhor do que o seu pai, melhor do que sua mãe, melhor do que sua esposa. Esse Deus, Ele vai atender o seu clamor. Esse Deus, a menos que você seja capaz de clamar, Abba, Paizinho, você está debaixo de um espírito de escravidão e de medo, se você não é capaz de clamar isso. Então, querido, a expressão outra vez do versículo se refere a esse medo do escravo, a esse medo da punição. Então, nós não precisamos mais ter esse medo. Sabe, os meus filhos, quando eram pequenos, eles não precisavam saber como falar comigo, como conhecer a minha vontade. Tudo que eles precisavam é chamar o meu nome, papai. E até hoje, tanto a Lívia quanto o Davi, eu ensino eles a me chamarem de papai. E eu espero que nunca mudem isso, né? Desde pequeno a minha esposa sempre cobrou que eles me chamassem de papai e a ela de mamãe. Por quê? Porque Deus, Ele se apresenta como papai. E eu quero que os meus filhos tenham de mim a mesma identidade. Entendeu? Papai. Tire da sua mente essa imagem de um Deus distante. A imagem de um Deus que você tem que persuadi-lo para vir ajudá-lo, a ajudar você. Sabe, isso é um engano do diabo. Tudo que você precisa fazer é clamar pelo seu papai. Amém? Clamar pelo seu papai. Louvado seja Deus. Amados, eu ainda tinha mais algumas coisas para falar para vocês aqui, mas hoje eu vou parar por aqui. Eu espero que o Senhor tenha se revelado a você como o Pai que você precisa saber que tem. Amém? E nessa noite eu quero orar junto com você. Nós vamos clamar ao Abba nessa noite. Você tem algum motivo de oração? Tem algo que você gostaria de colocar diante de Deus nessa noite? Tem algo que você gostaria de,
Pode continuar, né? Eu quero terminar para você ficar com vontade mesmo e não perder a live semana que vem, ok? Pode ser que semana que vem eu continue essa live porque eu realmente tinha coisas muito preciosas para compartilhar com você, mas eu não vou compartilhar hoje. Os irmãos estão insistindo, continua. Glória a Deus, fico feliz com isso, irmãos. Louvo a Deus. A impressão que dá é que o tempo não está passando, né? Mas já são 11h40, eu vou continuar aqui. Mas eu quero, na semana que vem, eu vou continuar falando sobre essa parte que não vai ter jeito. Eu queria fazer uma live para cada eu sou, sabe? Eu vou decidir ainda, tá? Se eu vou continuar ou não. Eu tô achando que eu vou deixar essa parte para você ler no meu livro. Né? Eu quero que você leia o meu livro. Então, se eu falar tudo na live, aí você não vai ter por que ler meu livro. Você vai falar, já assisti toda a live, daí eu não vou precisar ler o livro. Então eu vou deixar essa parte aqui para o livro, é isso mesmo. Semana que vem eu vou falar sobre outro assunto. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero orar por você. Amém? Queremos esse livro já. Amém? É só depois que terminar a série de lives. Mas eu quero orar com você. Amém? Tem algum motivo de oração que você quer fazer um pedido agora? Então me fala aqui que eu quero orar, tá bom? Escreve aí, manda aí o seu alvo de oração, que eu quero orar por vocês agora aqui, tá bom? Talvez demore um pouquinho para chegar aqui para mim os primeiros pedidos, mas eu gostaria de orar, porque esse Deus, esse Pai está disponível e Ele quer de fato fazer milagres na sua vida. Amém? Casamento dos meus pais, família e ministério, o que mais? Prédio da Videira de São José dos Pinhais, amém. Cristiano Tavares, pelo meu trabalho, amém, Cristiano. Kelly, pela minha família, quem mais? Conversão dos meus pais, o Diogo, a Gi, né? A Gi. Saúde da Lulu, da minha sobrinha, minha mãe está pedindo oração, pela minha célula e pela minha família, o Cauã. Família do meu irmão, do Bruno, tá? Diz o Rafa, família e ministério, Sueli, cura do meu tio Cristiano, que está lutando contra um câncer, Ana Paula Pires, vida financeira, o Júlio, saúde do Natan, filho do pastor Leonardo, venda de uma moto, realização do sonho profissional, conversão dos meus pais, e mais? Minha família, meu filho, prédio da Videira de Colombo, processo da justiça, pelo Kaique, filho do Mateus. Amém. Irmãos, eu vou orar. Todos os pedidos que vocês colocarem aí, né? Deus também vai estar ouvindo. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor sempre responde às nossas orações. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor nos escolheu como filhos. E como filhos, ó Deus, queremos a cada dia desfrutar da presença do Pai. Por isso, nessa noite, Paizinho, eu coloco diante do Senhor o pedido de cada um dos meus irmãos que estão colocando aqui. Em nome de Jesus. Pai, alguns estão clamando por cura, alguns estão clamando por emprego, alguns estão clamando a Deus por restauração, estão clamando pela família. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, cada pedido que eles têm feito nessa noite. Aqueles, ó Deus, que nessa hora, com os olhos fechados, têm clamado ao Senhor. Talvez alguns estão em lágrimas agora, clamando por um milagre do Senhor. Ah, Senhor, responde a oração dos seus filhos. Nós somos seus filhos, ó Deus. Somos teus, fomos conquistados pelo Senhor. O Senhor nos escolheu antes mesmo de nascermos, ó Pai. Na barriga das nossas mães, o Senhor já tinha designado um propósito para nós. Então eu quero pedir ao Senhor, como nosso Pai, como o Paizinho que ouve a oração dos seus filhos, venha em socorro, ó Pai, de cada uma dessas pessoas. Abre a porta de emprego, traz a cura, faz o milagre.
Ó Deus, aqueles que estão com problemas financeiros, pedindo promoções no trabalho, pedindo por uma porta de emprego, pedindo, ó Deus, por um milagre na sua vida financeira. Outros pedem por milagres de relacionamentos das famílias, dos pais. Eu quero declarar, Pai, aqueles que clamam por conversão de membros da sua família, de amigos, em nome de Jesus, Pai. Manifesta o teu poder, faz o teu milagre, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós confiamos no Senhor. Eu declaro, Pai, opera as suas maravilhas, faz os seus milagres. Nós oramos nessa noite, confiados de que nós falamos com o Pai, que tem um coração aberto para nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus amados. Mais de 80 irmãos aqui presentes comigo na live. Eu estou muito feliz. Confesso para você que eu não esperava esse número, não esperava tantos irmãos aqui até o fim, participativos na live. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? E assim que nós encerrarmos, nós vamos salvar essa live e você vai encaminhar essa live para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe você, uma boa noite, fique na paz.